Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje, dia 21 de novembro, uma sexta-feira. Vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre e amigo, a espiritualidade, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, e pedir que estejam conosco durante o nosso dia de hoje, nas nossas atividades, nos nossos lares, nos nossos meios sociais, a nos acompanhar e inspirar boas ideias, boas ações, a nos auxiliar a ver as situações em que temos que ser prudentes, enfim. Pedir que estejam conosco, nos auxiliando durante mais este dia, que é uma bênção nas nossas vidas, que esta existência, uma bênção desta existência, mais este dia em que abrimos os olhos, mais este dia em que temos uma oportunidade única e divina de nos tornarmos um pouquinho melhores. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos para o Evangelho. Vamos achar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para refletirmos hoje. Hoje está chovendo aqui. Então, hoje caiu aqui para nós capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e que traz uma coletânea de preces. Então, no capítulo 28, nós vamos encontrar as mais diversas preces para as mais diversas ocasiões. E aqui nos caiu o item 40, na previsão da morte próxima. Vamos ver o que Kardec, o codificador, traz aqui nessa observação. Item 40, capítulo 28. A fé no futuro e o conhecimento que se adquire durante a vida, de que a mesma continua, facilitam o enfraquecimento dos vínculos que prendem o espírito ao corpo físico na hora do seu desencarne. Frequentemente, a vida corporal ainda não se extinguiu completamente e a alma, impaciente, já empreendeu o seu voo para a imensidão. O contrário ocorre quando o homem concentra todo o seu pensamento nas coisas materiais. Para este homem, os vínculos estão mais presos e a separação é mais dolorosa e demorada. O despertar no além-túmulo é cheio de perturbação e ansiedade. Então, depois deste item 40, em que Kardec nos explica um pouquinho, tem uma prece, que quem quiser fique à vontade para ler depois. Então, o que vamos conversar hoje é sobre na previsão de uma morte próxima, no caso aqui da própria pessoa. O que Kardec nos explica aqui? Que o conhecimento de que a vida continua, de que somente o que morre é um corpo físico, é esta massa pesada que carregamos, este conhecimento, esta apreciação que a gente foi fazendo durante esta experiência corporal, de irmos estudando, de irmos tomando conhecimento desta verdade, facilita no momento do desencarne, facilita o desligamento do espírito, no caso a alma, do corpo físico. Porque este desligamento ele não é imediato, né? É um processo que vai acontecendo. Então, quanto mais o espírito, quanto mais nós
nos preparamos, mais este processo é facilitado. Porque vejamos bem, se nós não paramos para pensar nisso, não, eu não quero pensar na morte física, isso, a hora que acontecer, aconteceu, não quero saber. Quando muitos acham que não é verdade, que a vida não continua, que terminou o corpo, terminou tudo, e aí chega um momento, nós desencarnamos. Quando nós despertarmos e vermos que continuamos vivos, vai ser muito assustador. Porque não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, só o que conseguimos entender, muitos nem conseguem entender que já desencarnaram, né? É muito difícil. Agora, quando nós estudamos, nos apropriamos dessa verdade enquanto aqui encarnados, será um processo mais facilitado. Também fala aqui que o conhecimento da vida futura nos ajuda a ajudar o processo de desligamento para ser mais saudável. Porque vejamos bem, é como que na hora da doença ali, quando o próprio espírito já sente que está chegando a hora derradeira, se ele não sabe o que está acontecendo, ele vai se apavorar e vai ficar agarrado naquele corpo físico. Então o processo é muito difícil e o que é difícil é doloroso. Quando o espírito está um pouquinho mais preparado, ele aceita e ele mesmo contribui. É como uma despedida saudável, uma despedida com desespero, com revolta. Esse entendimento de que foi somente um corpo físico e que terão outras experiências muito melhores as que virão. Claro, conforme a nossa boa vontade de que sejam melhores, obviamente. Então esse entendimento, ele vai nos auxiliar bastante. Assim como o nosso processo de chegada no corpo físico não é imediato, não é quando nasceu o espírito chega no corpo, não. O espírito é escolhido e conectado lá no momento da concepção. E aos pouquinhos, durante toda a gestação, ele vem se ligando devagarinho, até acontecer a ligação definitiva quando respirou a primeira vez. O contrário também acontece, vamos desligando. Claro, isso num processo natural, né, de desligamento. Acidentes é uma outra situação. Vai desligando, até que o último fiozinho se desligue. E o que nós podemos contribuir para que seja um processo mais tranquilo ou mais difícil, conforme o nosso entendimento. Mas nós que estamos aqui, hoje já sabemos um pouquinho mais, hoje depois da nossa reflexão. E a verdade é, meus irmãos, que a cada novo dia a gente está um pouquinho mais perto do desligamento, não é? Então, basta nascer para começar a morrer, né? Todos nós sabemos, a única coisa que todos nós temos certeza é que um dia vamos nos desligar do corpo físico. E por quê? Por que temos tanto medo? Por que vemos isso como uma coisa tão antinatural, né? Então, que nós possamos começar a amadurecer. Vamos amadurecer e começar a nos preparar para a meia-idade, para a velhice, para o momento do desligamento. Vamos começar a pensar com muito carinho sobre isso. Vamos por uma pergunta do Livro dos Espíritos. Aqui, vamos ver o que eles nos trazem hoje. Livro dos Espíritos. Vamos lá. Capítulo 8, terceira parte, e nos traz assim, pergunta 801, Kardec vai perguntar aos espíritos: por que somente agora os espíritos vêm nos transmitir os seus ensinamentos? Por que não fizeram isso antes? Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, então Kardec já perguntava, por que só agora? Por que não antes? Vamos ver o que os espíritos
responderam a Kardec, nos responderam: não se ensina a uma criança o que se ensina a um adulto. E não se dá a um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora, porque já estão em condições. Por meio de seus ensinamentos, mesmo incompletos, os espíritos têm preparado o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Muito bem, então os espíritos responderam a Kardec que os ensinamentos vão sendo dados à humanidade conforme a humanidade vai ficando pronta para recebê-los. A mediunidade sempre existiu, os espíritos sempre enviaram mensagens, está cheio disso no Antigo Testamento, os profetas, mas tudo ali no seu tempo. Tudo no tempo em que nós tínhamos condições de entender a mensagem adequada à nossa maturidade moral. Então os espíritos vieram, a codificação aconteceu na época que nós já estávamos prontos e perdura até hoje, conforme nós vamos adquirindo maturidade moral. Vamos encerrar fechando os olhos e agradecendo a espiritualidade, todos estes ensinamentos de hoje. Agradecer ao Pai, mais este dia da nossa existência, mais esta chuva que purifica a nossa atmosfera, este sol que ilumina o nosso dia. A Ti, Mestre Jesus, que com tanto amor veio ser, mostrar através de atos o que é o amor e a bondade e a verdade. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.